Eu fui pelo meu tio, irmão da minha mãe. Minha mãe criou como se fosse filho. E a minha mãe não acreditou em mim quando eu contei. Ela só veio acreditar em mim depois de muitos anos. E eu vou voltar atrás para vocês entenderem por que ela acreditou em mim depois de muitos anos. Bom, minha mãe conta que quando ela estava ali na fase da adolescência, a minha avó acabou virando um alcoólatra. Minha avó bebia todos os dias. Minha avó chegava em casa toda suja, às vezes mijada, que mijava pela rua. Minha avó bebia muita cachaça mesmo. Minha avó era pinguça mesmo, de verdade, alcoólatra, viciada em álcool. Tanto é que quando não tinha o álcool dela, ela só faltava quebrar as coisas dentro de casa. Então, a minha mãe passou um bocado com a minha avó por conta disso. Eles chegavam até a passar, né, um pouco de necessidade por conta que minha avó gastava o dinheiro todinho com cachaça. Se a mãe não pegasse o dinheiro para comprar as coisas dentro de casa, ela gastava tudo com bebida. Até que ela engravidou, né, e não sabia quem era o pai. Até hoje, ela não sabe quem é o pai do meu tio mais novo. E aí ela teve o bebê. A minha mãe e o meu tio têm uma diferença enorme de idade. E voltou com o vício dela, né, de bebida. E aí minha mãe criou o meu tio como se fosse filho, né, como se fosse filho dela. Esse tempo foi se passando e cada vez mais a situação da minha avó piorava. Até que minha mãe conheceu meu pai. Meu pai estava estudando para polícia, né, militar. E meu pai falou pra minha mãe que se ele passasse, ele teria que mudar de cidade, como de fato. Meu pai acabou passando na polícia e meu pai teve que mudar de cidade para poder exercer a profissão, né? E aí a minha mãe foi com meu pai, obviamente, foi até um alívio para minha mãe, até porque minha mãe tinha muito desgaste emocional, físico, psicológico com a minha avó, de tanta briga, né, para ela parar de beber, tentava internar ela não queria. E a minha mãe, ela não ia deixar o meu tio para trás, né, o irmão dela de 7 anos, quase 8 anos de idade. Então ela levou o meu tio para morar com ela também nessa outra cidade, para ele, né, não acabar passando por certo tipo de coisa por conta da irresponsabilidade da minha avó. Passou pouco tempo, assim, minha mãe acabou engravidando de mim. E eu nasci e tal, ali com a diferença de idade de 8 anos do meu tio, né? E eu fui crescendo, gente, vendo meu tio como meu irmão mais velho. Eu não conseguia ver meu tio como meu tio, sabe? Eu só conseguia ver ele como meu irmão, que era mais velho que eu. E ele era super protetor comigo, muito cuidadoso e tal. Eu tinha muito medo de escuro, muito medo mesmo. Então, a maioria das vezes ele deixava eu ir pra cama dele porque a gente dormia no mesmo quarto. Porque a casa onde a gente morava era um quarto pra minha mãe e pro meu pai e um quarto, né, pra gente, que era só 2 quartos na casa. Então eu dormia, né, no mesmo quarto que ele. E várias vezes eu, com medo do escuro, pedia pra ir pra cama dele, ele deixava e tal. E ele ficava fazendo carinho na minha cabeça, assim, pra mim poder dormir. E isso quando eu era bem novinha, né, quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade. Então foi se passando, eu fui crescendo e a gente tinha a mesma mania. Quando eu não queria dormir sozinha, eu falava, eu posso ir pra sua cama e tal? Ele, vem, chata. Aí eu ia pra cama dele, ele ficava fazendo carinho na minha cabeça até eu dormir. Até que quando eu tinha meus 9 anos de idade e ele seus 17, ele decidiu voltar a morar com a minha avó, né? Que é a mãe dele e da minha mãe, obviamente. E a minha avó, gente, já não era mais alcoólatra. Minha avó já tinha mudado, assim, literalmente. Minha avó parece que tinha mudado da água pro vinho. Minha avó tava na igreja, né? Firme na igreja. Minha avó parecia outra mulher. E ele decidiu ir morar, né? Com a minha avó, novamente. Só que ele sempre vinha visitar a gente em datas comemorativas, Natal, Ano Novo, Carnaval, né? Ele sempre vinha pra nossa cidade. Às vezes a minha avó vinha também, às vezes não. E o meu tio, ele sempre teve tudo do bom e do melhor, assim como eu. A minha mãe, sempre, tudo que eu me comprava pra ele, minha mãe tentava comprar pra mim também. Óbvio, né? Na minha idade, né? Tipo, o telefone. Minha mãe deu um telefone pra ele quando ele tinha, acho que 10 anos de idade, né? Minha mãe e meu pai. E quando eu tinha meus 9 anos de idade, minha mãe também me deu um telefone. Então, eu sempre tava ali, né, mandando mensagem pra ele, ligando pra falar com ele, porque eu sentia muita falta dele, né? Eu cresci com ele ali
Então eu sentia muita falta. Então, pra minimizar a saudade, eu ficava ligando pra ele, né? Ficava mandando mensagem o tempo todo. E ele me tratava, gente, com o maior amor do mundo. Eu te amo, não sei o quê. Vai dormir, chata. E às vezes, gente, eu não conseguia dormir, eu ligava pra ele, pedia pra ele ficar contando história, falando o que tinha acontecido, porque ele sempre ficava conversando muito comigo quando eu não conseguia dormir, até eu pegar no sono, né? Quando ele morava com a gente. Então, pra mim, isso era super normal. Até que eu tava com quase 11 anos de idade. E ele veio passar ano novo, né, com a gente. Ele passou o Natal com a minha avó. E o ano novo ele veio passar com a gente. Ele ficou com a gente até um certo horário, né? Depois ele saiu com alguns amigos que ele tinha ali na nossa cidade. Aí ele saiu e tal. E quando ele voltou chapadíssimo. E tomou um banho e tal, e deitou, né, na cama dele. Eu vi ele entrando no quarto, né, a cama dele continuava ali, tudo dele continuava ali, gente. Minha mãe não mudou nada ali. Ele tomou um banho, deitou, e aí eu, né, acordei, assim, meio que acordei, e daí, do nada, ele começou a me chamar, né, sussurrando baixinho, fulana, vem aqui pra cama, vem dormir comigo, não sei o quê. E eu, sem maldade nenhuma, na minha inocência, né? Porque ele sempre fez isso desde quando eu era bem pequena, né? De deixar eu dormir com ele, ou às vezes me chamava pra dormir com ele, então eu fui. Deitei lá na cama dele. E nisso eu tava quase pegando um sono, quando eu senti um negócio bem quente assim na minha perna. E eu tava meio que virada assim de lado. Eu não tava totalmente virada, mas eu tava um pouco virada de lado. E eu senti aquele negócio quente na minha perna. E, tipo, fui botar a mão pra ver. Quando eu botei a mão, ele tava com o negócio dele pra fora. O órgão genital. E quando eu senti aquilo ali, eu paralisei. Eu paralisei e eu só fiquei respirando fundo, sabe? Com a respiração ofegante. E eu sabia que aquilo ali era muito errado. Eu sabia que ele não podia estar fazendo aquilo comigo. Ninguém podia estar fazendo aquilo comigo, na verdade, ainda mais pela minha idade. E eu já tinha escutado, né, na escola, em alguns lugares, né, que um adulto não podia tocar na parte íntima, né, de uma criança e tal. E querendo ou não, ele era adulto já. E mesmo se não fosse, ele tinha ciência, ele tinha noção do que ele estava fazendo. Nisso ele começou a tentar tirar o meu short, né? Eu tava com um short de dormir, um shortinho de dormir. Ele começou a tirar o meu short e eu não conseguia pedir ajuda, não conseguia falar para, não conseguia fazer nada, só fiquei parada e, sabe, tentando entender o porquê que ele tava fazendo aquilo comigo. Se eu tinha ele como um irmão mais velho, sabe? Eu amava ele como um irmão mais velho. Ele não podia estar fazendo aquilo comigo. Mas aí ele fez, né? Óbvio que ele não chegou na parte da penetração, né? Mas ele ficou esfregando o negócio dele, né? Na minha parte íntima. Ficou passando a mão, aquele bafo de cachaça. E eu, né, só chorava e não conseguia fazer nada. Até que ele, sabe, espirrou aquele negócio branco, que eu não vou falar o nome aqui, que na época eu não entendi o que era, mas hoje eu sei o que é, óbvio. Espirrou aquilo na cama, sabe, na minha perna e na cama. E aí ele foi no banheiro, pegou um pano e veio limpar. E aí ele limpou minha perna e tal, não sei o que, e limpou a cama. Então ele sabia o que ele estava fazendo, sabe? Ele não estava totalmente bêbado assim. E aí foi a hora que eu peguei e falei, acho que é melhor ir pra minha cama. Aí ele falou, tá bom, você quer ir pra tua cama? Não quer dormir comigo não? Eu falei, não. E aí eu voltei pra minha cama e daí eu não consegui mais dormir. Eu não preguei o olho. E no outro dia, gente, eu fiquei, como que eu vou contar isso à minha mãe?
Eu não conseguia olhar na cara dele, eu não conseguia estar no mesmo ambiente que ele. E os dias que ele ficou lá em casa, eu ficava fugindo dele. E na hora de dormir, eu sempre inventava de ficar na sala, vendo televisão até tarde, até eu pegar no sono no sofá mesmo. Mas mesmo assim, eu pegava no sono com susto, assim, toda hora olhando pra ver se ele não tava ali pra tentar fazer comigo a mesma coisa que ele tinha feito, né, no ano novo, na virada do ano. E aí, a minha mãe, né, perguntou se tinha acontecido alguma coisa, se eu tinha brigado com ele, porque eu tava estranha com ele. Minha mãe, obviamente, minha mãe notou, reparou, porque a gente era muito grudado. E quando ele ia pra lá, gente, aí que eu ficava mais grudada com ele ainda. E nos dias que ele ficou lá em casa, eu não queria nem estar perto dele, eu não conseguia nem sentar na mesa pra comer junto com ele. Então minha mãe notou que tinha alguma coisa de errado, não, e achou que a gente tinha discutido algo do tipo assim. E aí foi quando eu falei, mãe, a gente pode conversar? E ela falou, pode, minha filha, o que houve? O que aconteceu? E aí eu contei tudo pra minha mãe. E acho que pior de tudo, dessa situação toda, foi quando eu terminei de contar, mesmo chorando, mesmo engasgando pra falar, minha mãe perguntou, minha filha, tem certeza disso? Tem certeza que você não estava sonhando? Eu duvido muito que ele ia fazer isso com você. Ele te vê como uma irmã mais nova, ele te protege, não sei o quê. Eu falei, mãe, não tem como ter sido um sonho. Ele saiu um negócio branco que manchou a minha perna. E ele foi lá e limpou, eu vi ele limpando. Eu tirei a perna assim pra poder ele limpar, ele limpou a minha perna, eu vi aquele negócio. E minha mãe falou, vamos fazer o seguinte, pensa direitinho, entendeu? Tenta lembrar se isso realmente aconteceu ou se isso não foi só um sonho. Por quê? Se você só teve um sonho e eu chegar a contar isso pro seu pai, você sabe a profissão do seu pai. A primeira coisa que ele vai fazer é prender o seu tio. E se isso realmente não aconteceu, o seu tio vai ficar preso injustamente. Ou pode até acontecer coisa pior. O seu pai querer, mandar ele de arrasta, né? Ou lá dentro da cadeia, eles fazerem isso com o teu tio, porque é o que acontece dentro da prisão com a, né? E quando minha mãe falou isso, eu entrei em desespero e tal, porque eu não queria que isso acontecesse com ele. Eu queria que ele pagasse sim, mas não daquele jeito, entendeu? Eu queria, sabe, que ele fosse responsabilizado pelo que ele fez. Eu não queria mais ficar perto dele, eu não queria mais contato com ele. E eu tinha certeza do que tinha acontecido. Não tinha como aquilo ter sido um sonho. Mas mesmo assim, minha mãe não acreditou em mim. E minha mãe colocou esse peso nas minhas costas, né? Eu, uma criança, né, de quase 11 anos de idade, por aí. E minha mãe colocou esse peso, essa responsabilidade imensa nas minhas costas. Até que eu decidi não tocar mais no assunto com a minha mãe. Minha mãe também fez a maluca, fingiu demência. Também não tocou mais no assunto, não me perguntou mais nada. Ela só tentava fazer com que eu o tempo todo achasse que aquilo tinha sido só um sonho, só um pesadelo, entendeu? Como se, né, uma criança, mesmo que fosse mais nova, né, não saberia o que de fato tinha acontecido, o que é um sonho, diferenciar um sonho de uma realidade. E ele mandava mensagem pra mim como se nada tivesse acontecido. E eu não respondia mais. Eu não queria mais assunto, mas ele sabia o porquê disso, entendeu? Meu pai estranhou, meu pai ficou perguntando e tal. Minha mãe ficava falando que era da minha idade, que era normal. Quando ele voltou, né, lá pra casa, pra passar mais uma data comemorativa, ele tentou conversar comigo, né? E eu falar pra ele, você sabe o que você fez errado e tal, não sei o quê, pra ver o que ele ia falar. E ele falou, me perdoa, me desculpa, eu tinha bebido muito e tal, não lembro nem o que aconteceu direito naquele dia. E aí eu falei, não, você sabe sim, você sabe o que aconteceu, mas eu queria só que ele falasse, né, que realmente ele tinha feito. E aí, o tempo foi se passando e eu só tentando, né, ficar longe dele, não me aproximar. Quando meus pais iam para casa da minha avó, eu não ia, né, não quero ir de jeito nenhum. Até que o tempo se passou e aí já na minha fase, né,
jovem já, né? Eu já ali com meus 19 anos de idade. A gente, né, teve que passar novamente o Natal juntos, porque quando a gente não passava o Natal, né, com eles lá, passava o Ano Novo. Como sempre foi. Às vezes com a minha avó, às vezes sem minha avó, enfim. Ele já era casado, ele estava morando com a mulher e a mulher estava grávida dele e era uma menina. E quando a gente estava junto e tal ali na festa, né, festejando, ele tentou falar comigo novamente. Eu sabia que ele ia tentar, porque ele sempre tentava falar comigo, conversar comigo, pra gente voltar ao que era antes, mas não tinha como, né? Só eu sei o pesadelo, né, que foi carregar isso por tanto tempo sozinha, sem poder falar com mais ninguém, porque minha mãe simplesmente não acreditou em mim e ele não teve punição nenhuma por isso. E aí ele começou a beber, eu nunca bebi. Ele começou a beber, veio tentar falar comigo novamente. Eu tava na cozinha e novamente ele tentava falar comigo, e aí eu, né, eu tentava sair dele, mas eu tava esperando, né, o momento certo, e aí teve um momento que novamente ele veio tentar falar comigo, me pedir desculpa, pedir pra me perdoar ele, e aí foi quando eu coloquei o telefone pra gravar. E aí eu coloquei o telefone pra gravar e falei: eu te desculpo se você falar a verdade. Se você falar a verdade, que você sabe o que aconteceu naquele dia e tal. Você tá praticamente me tirando de maluca. Parece que eu sou maluca e tal, e eu não sou. Então fala a verdade. Fala que você sabe o que você fez e é errado e tal. E aí foi quando ele começou a chorar. E ele começou a falar: me desculpa, assim, eu sei que foi errado e tal. Eu não devia ter feito aquilo, não sei o que, mas eu tinha bebido muito. Eu não sabia como eu ia falar, então eu preferi colocar a culpa na bebida, não sei o que. E ele começou a falar alguns detalhes, né, que eu não preciso falar aqui novamente. E eu falei: não, tudo bem, então vamos deixar isso pra lá e o assunto vai morrer, eu só não quero mais contato com você. Eu peço que você respeite, né, essa minha decisão. Eu te perdoei, mas eu não quero voltar a ter um contato com você igual eu tinha antes. E se você insistir nisso, eu vou contar tudo isso, né, pra família toda, inclusive pra sua mulher. Porque agora vocês vão ter uma filha. E eu quero que você pense bastante. Se isso chegar a acontecer com a sua filha, como que você vai reagir? Você como pai. E ele falou: não, isso não fala isso não vai acontecer com ela e tal. Isso foi um erro meu, isso não vai acontecer de novo e tal. E aí eu deixei ele falando sozinho e saí. E aí passou alguns dias, eu tava sozinha em casa com a minha mãe. E eu falei: mãe, eu preciso te mostrar uma coisa. Minha mãe falou: é sobre o quê? Eu falei: é sobre aquilo que aconteceu quando eu tinha 10, 11 anos de idade, que o fulano fez e a senhora falou que foi apenas sonho meu, que não tinha acontecido. Minha mãe: minha filha, de novo essa história já não morreu, não sei o quê. Eu: tá, morreu, mas eu quero que a senhora escute isso aqui. Mostrei, né, a conversa toda pra minha mãe, ele realmente falando que tinha feito, mas que ele se arrependeu, e ele preferiu colocar a culpa na bebida porque ele tava com medo do que ia acontecer, enfim. Quando a mãe escutou aquele áudio, gente, minha mãe chorou muito. Minha mãe chorou muito, muito mesmo. Me pediu perdão, me pediu desculpa. Mas de uma coisa eu tenho certeza. No fundo, ela sabia que era verdade. Ela só não queria ter escutado isso da boca dele. Porque ela sabia que essa confissão, gente, dele, né, que eu gravei, poderia ter gerado uma outra coisa, eu ter mostrado pro meu pai. Só que, novamente, a minha mãe pediu pra mim não denunciar ele. Ela implorou pra mim apagar aquele áudio. E eu apaguei o áudio na frente dela. E falei: tá bom, mãe, vamos deixar essa história pra lá, essa história vai morrer. Eu só queria provar pra senhora, né, que eu não tava sonhando, que eu tava falando a verdade. Nisso ela me abraçou, a gente começou a chorar. Depois eu tentei seguir a minha vida normalmente, falando que tentar esquecer tudo isso, mas não, gente. É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Porque eu nunca imaginei que alguém que eu amasse tanto tivesse um sentimento tão grande, um carinho tão grande como eu tinha, né, que era pelo meu tio, que eu tinha ele como meu irmão mais velho, como meu protetor, né, como, sabe, fosse fazer aquilo. Fala, galera! Gente, mais uma história aí de infantil e novamente vindo, né, de uma pessoa que era, né, de dentro da família. Pessoa muito próxima da família, né, da criança.
mais uma vez, né, mais uma criança sendo descredibilizada, silenciada e tendo que viver com isso. E pior ainda, né, a mãe que era para proteger, para apoiar, né, para ir lá e denunciar e tal, não, simplesmente colocou uma responsabilidade, né, um medo na própria filha, né, para que ela não contasse para ninguém, porque poderia acontecer uma tragédia. Enfim, gente, eu nem preciso falar aqui, né, o que essa mãe é pra mim, porque pra mim ela não é a mãe. Ah, mas é irmão dela. Gente, não deixa de ser. Não deixa de ser. Se ele teve coragem de fazer isso com uma criança na qual via ele como um irmão mais velho, na qual ele foi criado com ela, viu ela nascer, crescer e tal, imagine com outra criança. Ah, mas ele tinha... Gente, Pra mim não existe esse negócio de porque eu bebi demais, eu não sabia o que eu tava fazendo. Ele tinha noção do que ele tava fazendo, porque ele levantou. Se ele tivesse tão bêbado como ele tava falando, ele não tinha levantado, né, ido lá, pegado um pano pra poder limpar lá a situação. Não tinha feito isso, gente. Agora não vem também aqui querer falar por que você não gritou. Perguntar pra menina por que ela não gritou, querendo tirar a culpa do outro e colocar numa criança. Por que você não gritou? Por que você não pediu ajuda? Vocês conseguem imaginar que o monstro da situação toda é ele? E que ela era apenas uma criança que, tipo... Gente, é uma criança. Vai... Quantas mulheres já passaram por... E não teve reação. Não conseguiu reagir, não conseguiu pedir ajuda. Simplesmente paralisou e ficou ali. Quantas mulheres não passou por essa situação e fez isso, né? Ficou paralisada, não conseguia falar nada. Imagine uma criança. Então, eu espero, gente, não ler aqui comentários, né? Ah, por que você não gritou? Ah, por que você não pediu ajuda? Porque ela falou sim pra mãe, entendeu? A grande irresponsável dessa história toda é a mãe dela. Essa genitora que preferiu pegar o da filha e jogar debaixo do tapete e pronto. Gente, ela tinha um policial dentro da casa dela. Ela tinha lei praticamente dentro da casa dela. Era só o pai dela ir lá dar voz de prisão, acabou, levar pra delegacia, meu amor. Com certeza ali iam fazer de tudo pra botar ele na cadeia, pelo que ele tinha feito com a filha de um colega de trabalho. O que ia acontecer lá dentro? Agora, é sim justo, né? Uma criança, né, crescer traumatizada com, né... Ai, gente. Sinceramente, eu fico revoltada com essa situação. Enfim, cara, erradamente, você também, mais uma vez, deixado a sua mãe te chantagear, né? Você deveria ter pego essa gravação que deveria ter denunciado sim. Então, gente, não tem essa se é pai, se é avô, se é tio, se é irmão, se é o caralho que for, gente. Denunciem. É a criança de vocês. A mãe percebeu o comportamento, show. Percebeu que a filha estava totalmente diferente com o tio. Mas por quê? Por que não fez o certo? Por que não foi e denunciou? Aí a criança tem que crescer com esse trauma. Ah, não, sério. Gente, eu fico revoltada. Vocês veem, é bem nítido aí que eu fico revoltada. Eu não consigo engolir esse tipo de coisa e achar normal. Eu não consigo, tá? O que eu tenho pra falar pra você, menino da história, é que você faça uma terapia, entendeu? Pra você conseguir lidar melhor com essa situação. Não volte a conviver com ele, não volte a estar perto dele. Você não é obrigada a estar perto do seu... Você não é obrigada a lembrar tudo que você passou, né, com esse escroto. Enfim, mais uma vez eu venho falar pra vocês. Cuidem da criança de vocês. Cuidem da criança de vocês. Preste atenção nos comportamentos. A criança, a gente fala muito no comportamento. Então preste atenção no comportamento do filho de vocês também. Conversem, explique. Sabe?
Ó, a sua parte íntima, ninguém pode encostar, se encostar, tu fala pra mamãe, sim, que a mamãe vai te ajudar, o papai vai te ajudar. Gente, vocês têm que conversar com o filho de vocês sobre isso, vocês não vão estar incentivando o filho de vocês a nada. Vocês vão estar apenas preparando ele para uma situação, né, que, cara, infelizmente, ninguém tá isento de passar hoje em dia, entendeu? E é isso, se você já passou por algo parecido, ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja lá qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram ou no e-mail que eu vou deixar aqui também, tá ok? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais o canal e o YouTube entregando o vídeo para mais pessoas, tá ok? Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.